Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, muitas mulheres vivem bem em silêncio. É aquele conflito interno entre a fé e a vontade super legítima de ter um bem-estar financeiro. Uma tensão, sabe, que tá na hora da gente olhar de perto. Então vamos lá, direto ao ponto com a pergunta que está no centro de tudo isso. Querer prosperar é pecado? Para muita gente, essa pergunta não tem nada de retórica. É uma fonte real de culpa, de ansiedade, que acaba moldando decisões importantes na vida, na carreira, de um jeito bem profundo. E esse conflito, sabe, ele vai muito, mas muito além do extrato bancário ou da fatura do cartão de crédito. É uma briga interna que tem consequências reais e que muitas vezes ninguém que está de fora consegue ver. O impacto real disso é gigantesco. A gente não está falando só de não poder comprar alguma coisa, não. É sobre ter as opções de vida limitadas. A autonomia para decidir o próprio rumo, sabe? Fica mais fraca. E no fim do dia, é a própria liberdade que fica comprometida por essa batalha. Tá, mas de onde é que vem esse sentimento todo? Por que essa busca por uma vida financeira mais tranquila gera tanta culpa? Vamos dar uma olhada nas raízes desse bloqueio. Aqui está o pulo do gato. Em algum momento da vida, muitas mulheres aprenderam que ter ambição financeira é algo ruim, quase como um desvio espiritual. E essa crença vai se instalando e cria um verdadeiro bloqueio, onde o sucesso profissional parece que vem sempre com um peso na consciência. E olha só como essas ideias aparecem de um jeito bem sutil. São ensinamentos que levam a gente a aceitar a escassez como se fosse uma virtude, a achar normal viver no sufoco financeiro e talvez o mais perigoso de todos, confundir humildade como uma vida de privação. E qual é o resultado prático disso tudo? Uma desconexão completa. De um lado fica a fé, do outro ficam os boletos que não esperam, né? Uma espiritualidade forte, madura, não ignora a realidade. Pelo contrário, ela se junta a ela para encontrar solução, para fortalecer. Então, a gente chega num ponto-chave. Precisamos dar um novo significado para a palavra prosperidade. Talvez o problema não esteja em querer prosperar, mas na definição que a gente usa para isso. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. De um lado, tem a ostentação, o excesso, acumular por acumular sem propósito. Do outro, a verdadeira prosperidade. Ter o suficiente para viver com dignidade, para poder fazer escolhas, para ter autonomia e traçar o próprio caminho. A diferença é fundamental. E aqui fica um lembrete muito poderoso. Essa ideia de que a dificuldade financeira é de alguma forma uma virtude espiritual, isso é uma distorção perigosa. Não se sustenta na prática, no dia a dia, e nem numa visão mais profunda e madura de espiritualidade. Bom, entendendo isso, a gente pode avançar e ver como essa nova forma de enxergar a prosperidade se transforma em algo bem concreto. Liberdade. Como o dinheiro, quando a gente olha para ele do jeito certo, se torna uma ferramenta de libertação. E aqui tem um ponto que, nossa, faz toda a diferença. Dinheiro não transforma ninguém em uma pessoa boa ou ruim. O que ele faz é aumentar o campo de ação. Ele é uma ferramenta. Dependendo de quem usa, pode construir ou destruir. Mas, na essência, ele abre portas. E quando a gente fala que abre portas, que portas são essas? Olha só, é a capacidade de dizer não para um emprego ou uma situação abusiva. É a força para sair de um relacionamento baseado em dependência financeira. É a chance de investir em si, nos estudos, no crescimento pessoal. E, claro, é a possibilidade de ser generoso, de ajudar outras pessoas de forma sustentável, sem se anular no processo. Essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A prosperidade de verdade não é o barulho de um carro de luxo ou o show de uma vida de excessos. É o silêncio e a solidez de ter uma estrutura, sabe? Uma base firme para construir uma vida de escolhas e dignidade. E é aqui que as coisas começam a se conectar de verdade. Como a fé e a ação prática, como o planejamento financeiro podem e devem caminhar juntas, de mãos dadas, em vez de serem vistas como coisas opostas. Muita gente pensa que organizar o dinheiro é um sinal de falta de fé no futuro. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Planejar as finanças é um ato de responsabilidade. É a fé se mostrando como cuidado concreto com a própria vida e com as pessoas que a gente ama. Essa frase aqui, ela é o coração de toda essa nossa conversa de hoje. Aquela fé que só espera, que não age, pode acabar criando dependência. Agora, a fé que se junta com a responsabilidade, com a ação consciente, essa sim tem o poder de gerar transformação de verdade. E para a gente fechar esse raciocínio,
Quando a busca pela prosperidade está alinhada a valores fortes, a um propósito, ela não é uma força que corrompe. Muito pelo contrário, ela se torna a ferramenta mais poderosa para libertar de ciclos de escassez e dependência. E com isso a gente termina com essa reflexão. E se, em vez de ser um desvio espiritual, a busca por uma vida próspera for exatamente o caminho para alcançar a verdadeira liberdade de escolher, de ser? Fica aí uma pergunta para a gente levar adiante.